Boa noite a todas, os nossos alunos e a todos os convidados. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto, uma aula que a gente tem muito conhecimento no servidor, a gente trabalha bastante com isso há bastante tempo. E quem vai dar aula hoje é a doutora Raquel Martins Arruda, doutora pela Unifesp, encarregada do setor de uroginecologia e cirurgia vaginal do servidor público estadual e professora da Faculdade de Medicina da Unicid. Posso falar, sim? Por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, como a Simone falou, o tema de hoje é o uso dos pessários no tratamento do prolapso genital. Bom, o prolapso dos pélvicos refere-se à descida das paredes e ou do ápice da vagina. Pode ser da parede vaginal anterior, e aí nós temos as uretroceles, as cistoceles e as uretrocistoceles. Da parede posterior, que são as retoceles, ou o defeito apical. E nesse caso, nós vamos ter o prolapso uterino, de cúpula vaginal e as enteroceles. Ocorre um comprometimento tanto do aparelho de suspensão, que é representado pelos ligamentos e fáscias, quanto do aparelho de sustentação dos órgãos pélvicos, que é representado pelos músculos do assoalho pélvico. Estima-se que cerca de 4 a 8% das mulheres apresentem um prolapso sintomático. Dentre os principais fatores de risco, merecem destaque a idade, sendo que esse risco dobra a cada década entre os 20 e os 60 anos, a paridade, especialmente o parto vaginal a termo, a obesidade, o estado hormonal, então o prolapso dos órgãos pélvicos é mais comum nas pacientes na pós-menopausa, algumas doenças do tecido conjuntivo, doenças neurológicas, aquelas situações que promovem um aumento crônico da pressão intrapélvica, da pressão abdominal, por exemplo, a obstipação intestinal, e existe também um fator constitucional. Os sintomas, por sua vez, podem ser genitais, e o sintoma mais comum é aquela sensação de bola ou de peso na vagina, por vezes uma massa que se exterioriza pela vagina e que pode ir aumentando ao longo do dia. Algumas pacientes também referem uma dor pélvica. Isso se deve ao estiramento das estruturas que formam o aparelho de suspensão dos órgãos pélvicos. Pode haver sintomas urinários associados, como a urgência miccional, diferentes tipos de incontinência urinária e, em prolapsos mais acentuados, como esse, por exemplo, a paciente pode ter queixas relacionadas ao esvaziamento vesical. Então, uma dificuldade para esvaziar a bexiga, uma sensação de esvaziamento vesical incompleto, ou, por exemplo, infecções urinárias recorrentes. Também podemos ter a associação de sintomas intestinais, como a incontinência a gases e fezes, ou a dificuldade evacuatória, que é aquela chamada síndrome de obstrução de saída. Às vezes, inclusive, a paciente tem necessidade de realizar manobras digitais para completar a evacuação. E podem também ter queixas sexuais associadas, como a dispareunia ou mesmo a impossibilidade de manter relação sexual. E essas queixas podem comprometer enormemente a qualidade de vida das pacientes em seus diferentes aspectos. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico,
e algumas pacientes optam pelo acompanhamento. Então, são pacientes que, naquele momento, não sentem necessidade de nenhum tratamento específico. A fisioterapia pode ser indicada, principalmente naqueles casos de prolapsos que não ultrapassam o introito vaginal, e temos também no tratamento clínico o uso dos pessários. O tratamento cirúrgico compreende cirurgias obliterativas, que são as diferentes técnicas de colpoclese, e as cirurgias reconstrutivas. Essas cirurgias reconstrutivas, por sua vez, podem ser realizadas por diferentes vias, por exemplo, a via vaginal, a laparotômica, a laparoscópica ou a robótica. Com relação aos pessários, eles são dispositivos que são inseridos na vagina e que têm o objetivo de prover um suporte estrutural para os diferentes tipos, para os diferentes estadios dos prolapsos dos órgãos pélvicos. Dividem-se em pessários de suporte e os pessários de preenchimento ou oclusivos. É um tratamento clínico que promove um alívio imediato dos sintomas. Os pessários mais frequentemente indicados são os pessários de suporte, dentre eles o pessário do tipo em anel, que pode ser com ou sem membrana. E entre os pessários de preenchimento, os mais frequentemente indicados são o Gellhorn e o Donut. Uma alta resistência, uma alta durabilidade. É um material inerte que não absorve os odores da vagina e ele é facilmente higienizado. Então, essa higienização pode ser feita com água e sabão e é um material autoclavável. De todos os pessários que são utilizados no tratamento dos prolapsos dos órgãos pélvicos, os mais utilizados são os pessários de suporte do tipo em anel, e como nós observamos, pode ser com ou sem membrana. Assim como os outros pessários de suporte, o pessário do tipo em anel permite atividade sexual sem a necessidade da retirada do dispositivo. E uma grande vantagem do pessário do tipo em anel é que ele é de muito fácil inserção e retirada. Então, essa inserção, essa retirada pode ser feita pela própria paciente. Já no caso dos pessários de preenchimento ou oclusivos, eles não permitem atividade sexual sem a retirada do dispositivo, e os dois pessários oclusivos que são mais frequentemente indicados, tanto o Gellhorn quanto o Donut, eles são pessários com inserção e retirada difícil. Então, a paciente ela não consegue ela mesma inserir e retirar esses tipos de pessário. Principais indicações para o tratamento com pessário: pacientes com risco cirúrgico aumentado. Quando é uma opção da paciente, então a paciente ela chega no ambulatório e nós vamos oferecer os diferentes tipos de tratamento e ela pode escolher o tratamento com os pessários. Aquelas pacientes que ainda não têm prole constituída e aquelas que estão na fila, aguardando a cirurgia, né? Nós temos uma fila que é longa, as pacientes elas esperam muitos meses, especialmente aquelas pacientes que têm prolapsos mais acentuados, elas querem muito um alívio dos sintomas. Então, elas acabam aceitando esse tratamento com pessário, e, de acordo com os dados da literatura, cerca de 50% das pacientes acabam desistindo do tratamento cirúrgico porque elas ficam muito satisfeitas, ficam muito bem adaptadas com o seu pessário.
Essa é uma indicação que aumentou muito durante a pandemia da Covid-19 e nós temos ainda bastante essa indicação no nosso ambulatório. A principal contraindicação para o uso do pessário é a recusa da paciente. As outras contraindicações são sangramento, infecções, os prolapsos irredutíveis e o comprometimento moderado ou importante da cognição. A radioterapia prévia e a exposição de tela cirúrgica são consideradas contraindicações relativas, então esses casos têm que ser analisados individualmente. De acordo com esse estudo de Cundiff e colaboradores, que foi publicado no ano de 2000, quase 80% dos especialistas americanos oferecem o pessário como a primeira linha de tratamento para os prolapsos sintomáticos. Aqui no Brasil, esse estudo, que foi publicado em 2019 por Coelho e colaboradores, entrevistou 340 ginecologistas. E os autores observaram que quase 98% desses ginecologistas sabiam da existência do pessário, que o pessário é uma alternativa para o tratamento do prolapso dos órgãos pélvicos, mas somente 47% desses médicos indicam ou oferecem esse tratamento. E o principal motivo para não prescrição é a falta de experiência e de treinamento com o pessário. Então, eles sabem que existe, que podem indicar, mas acabam não indicando porque não sabem como fazê-lo, como acompanhar, qual pessário indicar. Esse estudo também mostrou que aqui no Brasil, a principal indicação para o pessário tem sido o risco cirúrgico aumentado. Então, é responsável por praticamente 90% das indicações. E que os médicos mais jovens, aqueles que têm especialização em uroginecologia e que atendem mais de 4 casos de prolapso por semana, são os que mais indicam o tratamento com pessário. Os pessários promovem uma melhora significativa não só dos sintomas, mas também da imagem corporal, da satisfação sexual, da autoestima e da qualidade de vida, com uma eficácia que varia de 65% a praticamente 90%. Mas nós temos que ressaltar que, infelizmente, a maioria dos estudos tem um acompanhamento de curto prazo e um baixo nível de evidência. E qual pessário nós vamos indicar? Para a gente responder a essa pergunta, deve-se levar em consideração se a paciente tem ou não atividade sexual, se ela tem uma facilidade para o automanejo do pessário e o estadiamento do prolapso. De um modo geral, os pessários de preenchimento, eles ficam reservados para aqueles prolapsos mais acentuados, especialmente os prolapsos estadio 4. Então, aqui nesse estudo de Chu e colaboradores, que foi publicado em 2021, nós podemos observar que nas pacientes que têm um prolapso estadio 4, a grande maioria estava fazendo uso de pessários de preenchimento, principalmente o Gellhorn ou o cubo. E muito poucas pacientes estavam usando o pessário do tipo em anel. Já no caso dos prolapsos estadio 2, a maioria das pacientes estava usando o pessário do tipo em anel com membrana e muitas pacientes também estavam usando o pessário do tipo em anel sem membrana. Portanto, de um modo geral, esses pessários de suporte, eles são a escolha inicial, a primeira escolha, a primeira tentativa no tratamento do prolapso dos órgãos pélvicos, independentemente do tipo e do estadiamento desse prolapso. Porque os pessários de suporte, eles são de fácil manuseio, eles têm menos complicações,
eles permitem relação sexual sem a necessidade da retirada do pessário e eles não retêm a secreção vaginal. O pessário do tipo em anel com membrana é particularmente indicado naquelas pacientes que têm prolapso uterino ou prolapso de colo residual, porque no caso do anel sem membrana, o colo pode passar ali naquela área vazada desse pessário. Já o pessário do tipo cubo, ele é um pessário que exerce uma pressão maior sobre as paredes vaginais. Então, você tem maior probabilidade do aparecimento de úlceras nessa mucosa vaginal. Por isso, esse pessário tem que ser removido diariamente. E ele é considerado um pessário com grau de dificuldade moderado na inserção e na retirada. Então, ele é um pessário também pouco indicado. Dentre as principais razões para a paciente não aceitar o tratamento com pessário, citam-se o fato de que muitas pacientes não querem introduzir um objeto na vagina, elas não se sentem à vontade. O segundo motivo, a necessidade de cuidados e de manutenção, então ela tem que retirar, tem que higienizar, tem que reinserir, tem que vir em consultas periódicas, e também o fato de que muitas pacientes consideram a cirurgia um tratamento mais prático e resolutivo, né? Para elas, a cirurgia vai resolver definitivamente a questão do prolapso dos órgãos pélvicos. Alguns aspectos técnicos, então. É imprescindível que o pessário esteja num tamanho adequado para aquela paciente. Então, ele tem que ser o menor tamanho possível, que consiga segurar aquele prolapso, mas não causar desconforto. É para a paciente, então, assim, entre aspas, esquecer, é muito entre aspas, esquecer que ela está usando o pessário. O pessário não deve interferir nas atividades diárias, na micção, na evacuação. Se o tamanho do pessário estiver pequeno, nós não vamos conseguir um controle adequado dos sintomas. E se ele estiver grande, a paciente pode referir dor, sangramento, você pode ter erosões nas paredes da vagina, dificuldade para micção, dificuldade para evacuação. E é importante a paciente deambular, realizar a manobra de valsalva quando a gente está fazendo o teste para determinar qual é o melhor tamanho, qual é o melhor tipo de pessário para aquela paciente, mas lembrar que esse processo é um processo de tentativa e erro. Então, podem ser necessários vários testes, várias tentativas, tamanhos diferentes, modelos diferentes de pessários, e os estudos mostram que, quanto maior a experiência da equipe, menos testes vão ser necessários para chegar ao pessário adequado. No caso do pessário do tipo em anel, o toque vaginal pode ajudar a determinar qual é o tamanho desse pessário, porque essa distância entre a sínfise púbica e o fundo de saco posterior da vagina corresponde aproximadamente ao diâmetro do pessário. Mas o ideal é que a gente tenha no consultório, que a gente tenha nos ambulatórios, vários pessários para fazer esse teste, né? Diferentes modelos, diferentes tamanhos. Estou aqui mostrando que o pessário do tipo em anel, que é o pessário que nós temos no nosso ambulatório, que a gente fornece para as pacientes, é muito fácil de ser inserido, ele é facilmente dobrável, então ele vai ser posicionado no fundo da vagina e vai ficar atrás da sínfise púbica e fundo de saco posterior. O pessário do tipo em anel tem 14 tamanhos diferentes, com diâmetros que variam de 44 a 127 milímetros, isso depende do fabricante. De acordo com a literatura,
Os pessários do tipo em anel, que são mais utilizados, aqueles que vão resolver os sintomas da maior parte das pacientes, são os de número 3, 4 e 5. Estou aqui mostrando que o pessário do tipo em anel ele é facilmente dobrável, ao contrário, por exemplo, do pessário do tipo donut. Então, as pacientes têm que ser orientadas como inserir, como retirar, como higienizar o pessário. E aquelas pacientes que não conseguem elas mesmas realizarem esse manejo, então pacientes muito obesas, que têm dificuldades na mobilidade, pacientes com artrites, com artroses, esse acompanhamento deve ser feito ou home care ou visitas clínicas ambulatoriais periódicas que a própria equipe de saúde, então, vai fazer esse manejo do pessário. A maioria dos serviços orienta associar estrogênio tópico nas pacientes na pós-menopausa. Agora, o ideal é que a própria paciente consiga ela mesma inserir, higienizar e retirar o seu pessário. Esse automanejo traz muitos benefícios, como a promoção da autonomia e da independência da paciente, diminui a necessidade de consultas, o número de consultas, então diminui o deslocamento dessa paciente. A gente sabe, por exemplo, que numa cidade como São Paulo, esse deslocamento às vezes é muito difícil, diminui a sobrecarga para os serviços de saúde, diminui custo e diminui complicações. E os principais motivadores para a paciente realizar esse automanejo? Ela precisa, então, de um pessário que seja de fácil inserção e retirada. E o outro motivador importante é a possibilidade de aconselhamento, de retirada de dúvidas com a equipe de saúde que acompanha essa paciente. Principais barreiras para o automanejo: limitações físicas e cognitivas, condições emocionais. Então, existem pacientes que ficam ansiosas, existem as pacientes que têm medo de pegar no prolapso, de reduzir aquele prolapso. Existem aquelas pacientes que não querem, elas não têm vontade nem disposição para fazer esse automanejo. E uma outra barreira é que o prolapso ele ainda é um tabu social para algumas pacientes, especialmente aqueles prolapsos mais acentuados. Então, às vezes, elas sentem vergonha quando elas não conseguem fazer esse automanejo e algum familiar ou algum cuidador tem que fazer esse manejo. Então, a paciente ela prefere o sigilo e acaba não realizando ela própria esse automanejo. De acordo com os dados da literatura, o automanejo é realizado por cerca de 30% das pacientes. É baixo, né? E as pacientes que mais realizam o automanejo são aquelas que têm menos de 65 anos, que são sexualmente ativas, que têm prolapsos menos acentuados e que fazem uso do pessário do tipo em anel. O consenso clínico da Sociedade Americana de Uroginecologia, de 2023, orienta que o pessário deve ser oferecido a todas as mulheres com prolapso dos órgãos pélvicos que desejem algum tipo de tratamento. Mas esse consenso reafirma que nós não temos uma padronização na técnica para escolher nem o tamanho, nem o tipo do pessário, que esse é, sim, um processo de tentativa e erro. O intervalo para retirada, higienização e reinserção, de acordo com esse consenso, pode ser feito a cada 3 a 6 meses. Então, as consultas podem ser feitas a cada 3 a 6 meses.
Se a paciente conseguir ela mesma realizar esse automanejo, esse intervalo é individual. Mas o consenso orienta que essas pacientes passem pelo menos uma vez por ano numa consulta com a equipe de saúde. E também reforça a necessidade da gente reavaliar o tamanho e o tipo do pessário, porque isso pode mudar ao longo dos anos. Entre as principais razões para a paciente abandonar o tratamento com os pessários estão o controle inadequado dos sintomas, a expulsão do pessário, o surgimento de queixa de perda involuntária de urina. Então, aquelas pacientes, quando a gente reduz o prolapso, elas passam a ter a perda involuntária de urina, ou seja, elas tinham uma incontinência urinária oculta. Até existe um pessário, um modelo de pessário que tem um reforço na área que fica atrás da sínfise púbica para tratar prolapso e incontinência simultaneamente, mas os resultados do pessário para tratar a incontinência urinária são ruins. Outras razões: desejo de tratamento cirúrgico, sangramento, algum tipo de desconforto e a dificuldade miccional, a evacuação e a dificuldade com o próprio manejo do pessário. Esse foi um estudo coorte, né, que foi publicado em 2019, incluiu 510 mulheres com prolapso sintomático, estadio maior ou igual a 2. Então, não foi um estudo randomizado, a paciente podia escolher entre o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico com os pessários. 49% das pacientes escolheram a cirurgia, 51% escolheram o pessário, e os autores avaliaram, então, quais foram os fatores que influenciaram essa escolha. E eles observaram que a hipertensão, as doenças cardíacas e a polifarmácia foram estatisticamente maiores nas pacientes que escolheram o tratamento com os pessários. Por sua vez, as pacientes que escolheram o tratamento cirúrgico, elas eram mais jovens e com prolapsos mais acentuados. Esse é um outro estudo, é um artigo de revisão, foi publicado em 2011, incluiu 41 estudos e os autores observaram que as pacientes com menos de 65 anos, aquelas com prolapsos mais acentuados, com grande comprometimento na qualidade de vida, sexualmente ativas e que tinham antecedentes de cirurgia prévia para a correção do prolapso dos órgãos pélvicos, preferiram a cirurgia ao tratamento com os pessários. Esse é um dos poucos estudos que compara diretamente a eficácia do tratamento cirúrgico com o tratamento com pessário. Então, ele incluiu 287 mulheres, 133 escolheram o tratamento com pessário, 154 escolheram o tratamento cirúrgico. E no acompanhamento de um ano, os autores avaliaram questionários de qualidade de vida e observaram que houve uma melhora significativa nos sintomas vaginais, intestinais, urinários e na qualidade de vida em ambos os grupos, sem diferença entre os grupos. Então, nesse estudo, a eficácia da cirurgia e do tratamento com pessário foi semelhante. Os pessários têm menor probabilidade de sucesso naquelas pacientes que têm uma vagina curta, então um comprimento vaginal total menor que 6 centímetros, o hiato genital mais alargado, maior ou igual a 5 centímetros, nas obesas, nas pacientes que têm prolapsos muito acentuados e, de acordo com alguns autores,
Também uma menor probabilidade de sucesso das retoceles e nas pacientes esterectomizadas. As complicações variam de 54% a 56% e, geralmente, essas complicações estão associadas ao mau uso, então, a não retirada, a não higienização ou a falta de acompanhamento dessa paciente. Na grande maioria das vezes, as complicações dos pessários são complicações menores e são tratadas com a remoção temporária desse pessário, com estrogênio tópico e, se houver indicação, com o uso de antibióticos. O efeito adverso mais comum é o aumento do conteúdo vaginal, então o corrimento, que é referido por cerca de 30 a 40, 41% das pacientes. Esse corrimento costuma aparecer nas primeiras 2 semanas, deve-se ao processo inflamatório e, muito provavelmente, também a alterações na microbiota. Outras complicações são úlcera ou erosão das paredes vaginais, em torno de 20, quase 24%, sangramento, dor, infecção urinária, dificuldade para micção ou para evacuação, e obstrução ureteral, o encarceramento do pessário e as fístulas são consideradas complicações raras. Nós tivemos 2 casos de encarceramento de pessário. Esse foi em 2023, então era uma paciente de 72 anos, que já fazia uso do pessário, já tinha 11 anos, mas que isso foi bem durante a pandemia da Covid, ela acabou perdendo o acompanhamento, ela ficou 2 anos sem comparecer no serviço, e ela chegou no pronto-socorro com queixa de sangramento, e foi feito o diagnóstico, então, do encarceramento do pessário. E o outro caso que nós tivemos foi um caso recente, agora de setembro desse ano. É uma paciente que não fazia acompanhamento aqui no serviço, ela fazia o acompanhamento com um médico particular, mas ela refere que deixou de fazer esse acompanhamento por questões financeiras. Então, na primeira consulta que ela veio no nosso ambulatório, já foi feito esse diagnóstico de encarceramento do pessário e aqui, após a retirada desse pessário no centro cirúrgico. Então, só para concluir, né? O prolapso dos órgãos pélvicos é uma afecção prevalente que pode comprometer enormemente a qualidade de vida em seus diferentes aspectos. Os pessários, eles são uma das modalidades de tratamento clínico, são indicados principalmente naquelas pacientes que têm alto risco cirúrgico e melhoram sintomas e qualidade de vida. Entretanto, não temos uma padronização para a escolha. Qual é o tipo do pessário, qual é o tamanho do pessário, é um processo de tentativa e erro, e que é essencial que essas pacientes sejam acompanhadas para que a gente consiga prevenir, identificar e tratar eventuais complicações. É isso, gente. Obrigada. Ai, muito legal, né, Raquelzinha? É muito satisfatório esse ambulatório de pessário que a gente faz no servidor e como as pacientes saem super satisfeitas já no primeiro dia de colocação, né? Ela sempre, a maioria fala, ai, por que eu demorei tanto para conhecer isso? Sofri tanto tempo, né? É muito gratificante. A aula foi muito legal, foi bem explicativa, acho que deu para todos os residentes entenderem melhor toda a questão de todos os pessários que a gente tem, apesar da gente só ter o em anel e até sem membrana, mas eu acho que resolve bastante, quase, acho que 80% das pacientes saem bem satisfeitas, né? A gente já solicitou a compra do anel com membrana, Que bom. mas você sabe, né? Meio lento, né? Tem toda
uma parte burocrática, mas já foi solicitado, né, para a gente indicar aí nessas pacientes que têm um prolapso uterino, né, sim. Sim. Agora, sabe que eu queria que, você acha que seria bom se você falar um pouco assim do nosso protocolo, né? E essa parceria que agora a gente está Com a enfermagem, junto com a né? enfermagem, né? Como é que os residentes podem encaminhar, como é que é feito, né? Esse ambulatório. Normalmente as pacientes vêm encaminhada do nosso próprio serviço, né? Dificilmente vem encaminhada para pessário de serviço externo, né? Eles vêm para a urogineco e aí dentro a gente encaminha, ou para os outros ambulatórios, né? Gineco geral e muitas vêm do PS também, né? O que a gente pede é para que essa paciente venha com, de preferência com a rotina ginecológica, né? Para a gente ter todos os parâmetros, mas se não tiver também a gente solicita. A gente inicia sempre com a cultura de secreção vaginal para a gente avaliar, né, a saúde dessa paciente com relação ao local que a gente vai inserir o vessário e que ela, de preferência, já venha usando, se ela for menopausada, um estrógeno vaginal, um progesterona, uma coisa para a gente ter mais chance de sucesso com o pessário, né? Porque se a gente coloca o pessário numa vagina muito atrofiada, a chance de ter erosão, né, sangramento aumenta muito. Então, a gente já solicita. Então, o nosso protocolo é esse. Vem encaminhada, cultura de secreção vaginal e em uso do Promestrier. E o acompanhamento, como a gente faz? A gente faz as tentativas, né, na primeira consulta, ver se a paciente se adapta, com um número, a gente utiliza mesmo a medição digital, a gente não tem o copômetro lá, e, e pede para ela retornar o primeiro retorno em uma semana. Aí a gente avalia se deu certo, se não caiu, nanana. Se ela adaptou bem, a gente ensina para ela como ela retira e coloca esse pessário, para que ela possa ter essa manipulação ela mesma, que facilita a vida dela, né? Não tem que ficar vindo toda hora, tudo. E aí a gente pede um novo retorno, em média, em 30 dias. E aí, se ela adaptou bem, aprendeu a colocar, aí a gente vai espaçando o retorno. Caso ela tenha dificuldades, a gente tem uma parceria agora, né, com a enfermagem, normalmente a Cléo e a Patrícia, que ficam lá com a gente, tanto no meu ambulatório na segunda, quanto com a Raquelzinha na quinta, e a gente marca essas pacientes que não conseguem tirar e colocar a cada 30 dias normalmente, né? A gente até com esses trabalhos pode pensar em, de repente, espaçar um pouquinho mais, né? Mas a gente por enquanto está conseguindo manter essa regularidade de 30 em 30 dias e a gente vê elas mais de pertinho. Uma coisa que eu acho que também é muito bom aqui no servidor é que o hospital fornece, né, Fornece, o né? pessário para paciente, né? Porque eu não conheço outro serviço que forneça o pessário. E, assim, eles têm um custo, ainda mais se você for pensar que é um teste. Às vezes ela vai ter que comprar e aí o pessário vai estar com o tamanho errado, vai estar pequeno, vai estar grande, ela vai ter que comprar outro. Então, o Sim, pessário do tipo em anel, sem membrana, que é o mais barato, está em torno de R$ 400, sim. né? E o com membrana é em torno de seiscentos 600. reais, né? Então, é muito bacana, né? Acho que é talvez um dos serviços que mais tem aceitação do pessário, porque ela não tem que, Não eu vou tem custo. comprar, mas eu não sei se vai dar certo. E quando não dá certo, ela pode devolver, né? A gente orienta ela a devolver esse pessário, porque ele é autoclavável, Uhum. então vai para a esterilização e aí a gente consegue É utilizado. utilizar, né, para outras pacientes. Então, isso eu acho assim um diferencial, né, que as nossas pacientes têm. Sim, é muito legal. Isso com certeza aumenta o número de pacientes que aderem ao pessário, né? Porque tem muitas que não têm esse dinheiro, né? Então preferem, às vezes, operar por conta disso, né? E a outra questão que eu acho que a gente tem que falar com os residentes, né, é que a gente está
tentando já há alguns anos É, fazer a nossa coorte prospectiva aí com os pessários, já foi aprovado na plataforma, a gente montou a tabela, então assim, o ambulatório, estamos sobrecarregados, não então, dá isso é para um a gente problema nem sério. pensar, imaginar em colocar todas as pacientes, mas se a gente conseguir inserir duas pacientes por semana, três, né, a gente vai ter um grupo interessante aí para a gente aprender, né? Com certeza. Eu Acho acho que que é muitos muito pacientes importante. nem sabem. A gente fica cada vez mais sobrecarregada, né, Raquelzinha? Agora, ainda mais com a saída da Raquel, a gente está mais sobrecarregado ainda. A gente tem que absorver tudo, porque a gente não consegue discutir caso por caso, como seria, né? Bom, porque a gente, ao invés de atender 12, atende 30, né? Então, não fica muito didático, né? Fica mais uma tocação, né? Eles aprendem, né? Pelo volume, eles acabam aprendendo, mas não é tão produtivo para essa questão de levantamento de trabalho científico e tudo, porque a gente fica um pouco sobrecarregado, né? Doutora, Fala, Paulinho. oi, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas para a senhora, mais da parte prática mesmo, que eu acho que é uma dúvida que muitos residentes têm. É sobre quando a gente precisa tratar a cultura de secreção. Por exemplo, vem um E. coli ou vem o Staphylococcus, que a gente acredita que é só contaminação. A gente tem que tratar só quando a gente acredita que é vaginose. Tem alguma coisa falando sobre isso? Normalmente, quando são. A Gelzinha pode depois falar também. Quando são essas bactérias que normalmente a gente suspeita que seja contaminação, né? Eu sempre peço para vocês examinarem a paciente e avaliarem como está essa mucosa vaginal, se tem secreção, se não tem, se tem cheiro, se não tem. Se for provavelmente um estáfilo que deve ser contaminação de pele e não tiver nada, a gente normalmente não trata. Agora, outras bactérias que provavelmente são o que não são contaminação, aí a gente trata todas. Certo, doutora. E sobre o manejo das lesões vaginais? Sim, como é que a senhora acha que seria a melhor forma da gente manejar? Tirando o Eu acho que pesar, depende muito de cada lesão, é muito pessoal, né, Paulinha? Cada uma é de num local, de uma forma. A maioria é em fundo de saco, né, onde está a pressão do pessário sobre a vagina, avaliar o tamanho, se está realmente correto, se a gente não pode diminuir um pouco para diminuir essa pressão na parede vaginal. Às vezes, deixar uma semana ou duas sem o pessário, usar uma colagenase com cloranfenicol. Então, vai depender muito de paciente para paciente. E tem paciente que, mesmo assim, depois de um tempo usando pessário, está super acostumada, começa a fazer lesão, 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 e não tem nada que a gente faça que melhore. Até o Bocresil, às vezes a gente utiliza, né, tem os granulomas que fazem, e aí acaba que a gente tem que optar pela cirurgia, porque o pessário já não fica mais adequado para essa paciente, né? então a gente, mesmo se tiver uma lesão, a gente pode manter o tratamento junto com o pessário, não tem como, a Pode, gente daí, pode claro, mudar. dependendo da lesão, né? Se é uma lesão muito sangrante e que você acha que se ficar utilizando o pessário vai piorar, você retira. Agora, se você acha que é uma lesão pequena, pontual, aí não tem problema. Obrigada, doutora. Imagina, gatona. O que mais? Mais nada? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, Não, nenhuma colocação? Raquelzinha, quer falar alguma coisa com relação às culturas? Doutor, é uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque a gente teve dois casos de pacientes que tinham alto risco cirúrgico que a gente preferiu fazer um períneo para depois Foi. inserir o pessário. Tipo, tem alguma coisa de literatura sobre isso? É uma prática que a gente faz mais por escolha nossa mesmo? Ou tem alguma descrição? Acho que é para a gente tentar manter a paciente é, com o pessário sem aumentar muito o risco cirúrgico dela, porque eram duas pacientes, uma que tinha DPOC, né?
Uma andava de oxigênio e a outra tinha aquelas lesões vasculares horríveis, né? Que é a minha paciente há anos, Ana Aparecida, e inclusive ficou por anos com o pressário super bem e de repente começou a cair. E na verdade eu acredito que não tenha nada na literatura sobre isso. E acho que já é uma quarta, acho que é a quatro pacientes que a gente já fez de só fazer um fechamento do períneo para conseguir deixar o pressário dentro e não ter que fazer Que uma eu cirurgia achei que a gente maior. poderia relatar isso até, Sim. tudo, tipo, como uma técnica diferente para pacientes com útero, que a gente quer diminuir o tempo cirúrgico e tudo. Tem alguma coisa, Raquelzinho, na Não, literatura, você sim, sabe? não, nunca Não, né? vi nada a respeito, mas assim, o que a gente sabe é que, né, as pacientes que têm um hiato genital muito alargado, você acaba expulsando o pessário. Uma outra alternativa seria tentar um outro modelo do pessário. Mas como a gente não tem lá no servidor, não Fica tem difícil, né? Seria uma. limitações para ela comprar e tal, né? A gente podia tentar comprar uma maleta, né? De E essas pesados pacientes também são pacientes que tinham risco cirúrgico muito alto, né? muito alto. Muitas, assim, nem foram liberadas pelo anestesista. E prolapsos acentuados, Sim. que não dava para fazer cirurgia, aí seria uma cirurgia longa, mesmo a colpoclase, não foram liberadas pelo anestesista. Então, a alternativa foi essa, né? Teve Mas uma paciente, dona Terezinha, que ela era auxiliar lá na ortopedia, inclusive. Eu coloquei 2 pressários, um 10 e um 8, para conseguir segurar. Também é uma opção que a gente pode tentar. tem uma ou outra paciente que está assim, né? Fazendo. Bem poucas, mas é uma das coisas que a gente tenta também para dar uma qualidade de vida, porque elas não podem operar de jeito nenhum, então a gente tenta de todo jeito melhorar a qualidade de vida, né? Mas acho que seria bom ficar aí, Aninha, você pode fazer uns relatos aí. Eba. Eba. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Marcelo, Acho que podemos. quer falar alguma coisa? Ele está aí, nosso chefe? Não, né? Então tá bom. Raquel, foi ótima a aula, maravilhosa como sempre. Ah, Você dá aula melhor do que ninguém. É sim, muito legal assistir imagina. a aula. Adoro sempre. Gente, Imagina, obrigada. obrigada por participar. E quem não conhece o Pessário, quiser ir lá, segunda-feira, a gente está lá toda segunda. Firme e Um monte forte. de pacientes, né? Bastante, é. Tem para todo mundo. Ninguém vai ficar com Ajuda, ciúmes. ajuda é sempre bem-vinda nesse Não é, ambulatório Paulinha? Você lotado. não vai ficar com ciúmes se alguém quiser ajudar, né? Em todos os ambulatórios, a ajuda é bem-vinda. Agora mais do que nunca, né? Então tá. Então, muito boa noite, bom descanso para todo mundo. Um beijo grande e até semana. Até, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, viu? Lúcia. Beijão. Beijos, tchau.